Guaíba está há 30 anos sem dragagem por culpa do Olívio e da esquerda ultra-radical de Porto Alegre. Duvida? Assiste o vídeo até o final que eu vou te provar. Tudo começou com a esquerda ultra-radical de Porto Alegre fazendo campanha pro PT e pro Olívio Dutra, fazendo um abraço simbólico ao Guaíba na Avenida Beira-Rio, que foi construída pelo Alceu Colares. Por que você está abraçando o Rio? Porque eu acho que o Rio é nosso, né? E a gente tem que garantir ele pro povo de Porto Alegre. A partir do momento que a gente se conscientizar da importância da ecologia, a gente passa a se importar pelas questões que envolvem a cidade. Em pouco tempo, a fila tinha cerca de 3 quilômetros, indo do Parque Marinha até a ponta do gasômetro. Foi a maior manifestação ecológica realizada em Porto Alegre. Foi a maior manifestação ecológica em Porto Alegre, em um ato de campanha para o PT. Duvida? Leia esse artigo aqui que se encontra no Google, escrito em 2008. Em 88, pouco antes da eleição para a Prefeitura de Porto Alegre, ainda em 15 de novembro, o então prefeito Alceu Colares inaugurou a Avenida Beira-Rio. Era o primeiro passo de um projeto maior que deveria urbanizar a orla do Guaíba. No domingo anterior à inauguração, houve um abraço ao Guaíba em protesto. O candidato Olívio Dutra passou de carro por entre os manifestantes, apertando uma mão contra a outra num gesto de solidariedade. Alguns começaram a cantar: vai Olívio, PT, PT, PT. E depois disso, o Olívio Dutra acabou se elegendo prefeito de Porto Alegre. Tu acha que o abraço ao Guaíba não foi aquilo que elegeu o Olívio Dutra contra o que indicavam as pesquisas naquela época? Quando chegou à prefeitura de Porto Alegre, o então prefeito Olívio Dutra, respondendo aos seus eleitores, criou o tal do Guaíba Vive, que basicamente começou a impedir a mineração, a extração de areia do Guaíba na parte que competia a cidade de Porto Alegre. Mas como desgraça, pouca bobagem e o eleitor do Rio Grande do Sul quis valorizar mais uma vez a ignorância, acabou elegendo o Olívio Dutra governador, que, sinalizando para o seu público mais uma vez, trabalhou para impedir a mineração, criando agora o programa Pro Guaíba, que proibiu a mineração de areias aqui no Guaíba e muitos córregos e afluentes aqui do Rio Grande do Sul, em resposta àquele grupo político que o colocou no poder. Bom, já que o governo Olívio impediu a mineração dentro do Guaíba de modo a retirar de maneira gratuita essa areia que está obstruindo a passagem aqui pela região de Porto Alegre, bastaria sair o governo Olívio que o próximo governador ou qualquer um dos próximos governadores poderia rever essa situação. Foi então que o Ministério Público, talvez por uma ação mais ideologizada, acabou proibindo o Sartori de fazer a remoção dessa areia aqui no Guaíba, em Porto Alegre. O Ministério Público do Estado recomendou à Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, que não libere novas extrações. A secretária atual se manifestou na imprensa no sentido de que ela iria autorizar o projeto piloto de mineração de areia para um empreendedor na região do Lago Guaíba. Foi então que o Ministério Público Estadual entendeu de expedir uma notificação recomendatória, demonstrando que, em virtude dos diversos usos que o Lago Guaíba reúne, seria muito temerário emitir um licenciamento sem um zoneamento específico. Ou seja, a esquerda abraçou o Guaíba, elegeu o Olívio em resposta aos seus eleitores proibiu a mineração em Porto Alegre enquanto prefeito, no estado enquanto governador, e quando ele saiu começou o ativismo judicial. O Ministério Público entrou com uma ação pedindo a proibição da mineração aqui no Guaíba. Justiça Federal concedeu essa proibição a pedido do Ministério Público e até hoje os governadores que tentaram foram impedidos pela Justiça de fazer a limpeza e desassoreamento aqui do Guaíba a título de fazer o zoneamento ecológico, econômico, ambiental. Enquanto esse papelzinho mágico não for entregue pela FEPAM à Justiça Federal, o Guaíba continua sendo proibido de ser minerado e essa areia continua aqui ocupando espaço no fundo do Guaíba. Assista ao documentário completo Guaíba 30 anos sem dragagem no meu YouTube Gessé Sangali Direito de Verdade.